A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham em mais essa aula da Escola Bíblica Online. E esse trimestre nós estamos estudando um assunto muito importante, muito relevante para todos nós que somos cristãos pentecostais, que acreditamos piamente nas manifestações do Espírito Santo. E o tema desta lição desse trimestre é a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E como nós vimos nas aulas anteriores, nós como pentecostais que somos, nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos na sua manifestação em diversas maneiras, ainda nos dias atuais, seja pelo batismo com o Espírito Santo, seja pelo falar em línguas e também pela manifestação dos diversos dons que Deus nos concede pela ação do Espírito Santo em nossas vidas como crentes cheios do Espírito Santo, amém? E, mais especificamente, na lição de hoje, nós estaremos estudando o capítulo 5 da revista, que tem por título Os Dons de Revelação. Então, nós estaremos aqui, discorrendo nesses poucos minutos sobre os dons relacionados aos dons de revelação. E aí, nós veremos, no decorrer da lição, que eles se dividem em 3 e nós abordaremos sobre cada um deles. E ao final nós discutiremos aqui um pouco e refletiremos sobre a importância de nós estarmos buscando o reavivamento da parte do Senhor para que possamos receber esses dons, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Como nós sabemos, como já vimos, estudamos até aqui, o Espírito Santo ele é uma promessa, Jesus ele nos prometeu o Espírito Santo e ele disse que quando ele subisse aos céus, ele derramaria o Espírito Santo para que ele estivesse conosco até o dia de sua vinda e para sempre, Então, é fato que Jesus foi, o Espírito Santo está conosco, ele não foi uma manifestação que ficou restrita, Aquele episódio lá em Atos 2, não foi restrito somente na época dos apóstolos, mas ele é atual, ele é para nós pentecostais e crentes até mesmo nos dias de hoje e os seus dons também. E por isso nós precisamos estar buscando, porque os dons do Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece, ele edifica tanto a nós, quanto a igreja do Senhor, quanto o corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos piamente, buscarmos os dons do Espírito Santo e suas manifestações. E aí, para a gente já entrar aqui, no capítulo 5, na temática que nos foi proposta, que é sobre os dons de revelação, eu gostaria de estar lendo o texto de referência dessa lição, que se encontra lá em 1 Coríntios 12. E aí, irmãos, eu estarei lendo alguns versículos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então, aqui o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui nesse texto de referência vários desses dons que são manifestação do Espírito Santo, que são nos dados, gratuitamente pelo intermédio da ação de Jesus Cristo nas nossas vidas, pelo sacrifício de Jesus. Então, graças a isso, nós temos acesso, a essas manifestações do Espírito Santo, a esses diversos dons, Aqui nós podemos identificar 9 dons que são descritos, E aí a gente tem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, também conhecida como palavra do conhecimento, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas.
A partir de hoje, e aí nas próximas lições nós também vamos dar sequências, nós estaremos estudando sobre os dons, sobre esses dons que nós acabamos de citar aqui. E aí, hoje especificamente, nós vamos estar estudando sobre os dons de revelação. E aí, dentre esses 9 dons aqui, existem 3 que estão relacionados diretamente aos dons de revelação, que são eles palavra da sabedoria, palavra da ciência, ou também o dom do conhecimento e o dom de discernir espíritos. Então, esses 3 dons, eles estão diretamente relacionados ao dom de revelação. E aí, qual que é o propósito de todos esses dons aqui, né? Por que o Espírito Santo se manifesta por meio desses dons? Até mesmo nos dias atuais, né? Porque é uma promessa para todos nós cristãos, né? Na atualidade também. E o propósito dos dons espirituais, né, o comentarista da lição vai trazer, e até na própria palavra a gente vai ver que acabamos de ler lá no versículo 7, né, ele serve para nossa edificação, tanto pessoal, né, como eu já havia dito, e também edificação da igreja. Então, por isso que é importante nós estarmos buscando, né, os dons espirituais para que nós sejamos edificados e também edifique a igreja, né, e também estejamos alicerçados no Espírito Santo para que a gente possa discernir as muitas vozes que a gente ouve por aí, para que possamos reconhecer as diferentes manifestações, né, espirituais que acontecem. O apóstolo Paulo já dizia, né, que existe, né, um mundo espiritual que é real. Então, o Espírito Santo de Deus, por meio dos seus dons, né, ele nos dá discernimento para que possamos discernir esse mundo espiritual e também para que possamos ser fortalecidos no Senhor. E aí nós vamos estudar, né, hoje, como eu já havia dito, esses 3 dons, que é o dom da palavra da sabedoria, o da ciência e o dom de discernir espíritos. E aí o primeiro dom, que é o dom da palavra da sabedoria, nós sabemos aqui, nós percebemos que ele não é um dom que está associado ao conhecimento humano. Então, ele não se trata de uma sabedoria que vem do conhecimento ou das experiências que nós temos aqui nessa vida enquanto seres humanos. Então, não é esse tipo de sabedoria que se trata. Se trata de uma sabedoria que vem do próprio Espírito Santo de Deus, que ele que nos revela. E aí, é tão interessante que nós até vemos, né, às vezes pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, né, que são PhDs, pessoas com grandes titulações, que não tem esse dom de sabedoria, tem um conhecimento humano acumulado, né? São sábios aqui, falando de conhecimento natural, de experiências de vida também, né? Às vezes é uma pessoa que tem muita experiência de vida, mas isso não tem nada a ver com esse dom de sabedoria, porque isso aqui é um dom concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então é ele que nos dá uma sabedoria, uma revelação para que possamos tomar as nossas atitudes, para que possamos, né, ler e interpretar a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus ela é revelada a nós por intermédio desse dom, por intermédio da sabedoria que vem de Deus. E é por isso que muitos de nós pequeninos, né, temos a revelação do Espírito Santo sobre o Evangelho, e muitas pessoas que são grandes aos olhos naturais, né, em termos de título, não conseguem entender a palavra. E assim como Jesus disse, né, Deus, ele revela, oculta aos grandes, aos olhos humanos, né, no sentido de talvez até a gente olha e tem um conhecimento acumulado muito grande, né, são doutores aqui nesse mundo, mas que não compreendem, porque essa palavra é revelada mediante essa sabedoria que vem de Deus. Então é o Espírito Santo que nos revela. E aí, a gente tem na Bíblia um exemplo muito claro, né, de Paulo, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse dom de sabedoria, né? Paulo, antes de se encontrar com Jesus, Paulo, ele era doutor da lei, então ele conhecia as escrituras, a letra, assim como ninguém. E mesmo assim, ele não tinha a revelação da palavra, porque o Espírito Santo não tinha manifestado esse dom na vida dele. Então ele entendia de uma forma totalmente equivocada, tanto que ele perseguia o povo de Deus. Então, a partir do momento que Paulo ele tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo é
manifestado na vida dele, então ele tem a sabedoria, que é o que nós estamos acabando de discutir aqui, esse dom. Então, o Espírito Santo lhe abre os olhos e ele tem revelação das Escrituras, e aí ele percebe o que ele estava fazendo, que ele estava perseguindo a igreja e o povo de Deus, e aí ele é transformado pela ação do Espírito Santo, e é por isso que a gente vê a necessidade tão urgente, tão grande, de buscarmos esse dom de sabedoria, porque é por intermédio da revelação da palavra de Deus nas nossas vidas que nós somos transformados, assim como Paulo foi, né, e se tornou um grande evangelizador, ganhador de almas e anunciador do evangelho, graças à ação do Espírito Santo, né? E aí, irmãos, o comentarista da lição, o bispo Oídes, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer que buscarmos esse dom de sabedoria, ele é uma necessidade para todos nós cristãos. Nós precisamos, né, buscar o reavivamento de Deus, buscar esse dom para que nós possamos estar cada vez mais revestidos da sabedoria de Deus, para que possamos identificar os sofismas, as ideologias deste mundo que vêm para deturpar a palavra de Deus. E hoje, nós, na nossa atualidade, nós vivemos um tempo, né, em que o inimigo tem usado até a própria palavra para nos confrontar, para fazer a gente perder nossos princípios, nossos valores, para nos enganar, né, com palavras que vêm até de versículos isolados da Bíblia, que aos nossos ouvidos até soa como um doce mel aos nossos olhos, né? Mas se a gente for olhar na Bíblia, é algo distorcido da palavra de Deus. E aí a gente precisa muito buscar a sabedoria de Deus para que a gente possa identificar esses sofismas e a gente não caia enganado nas armadilhas do inimigo, né? Que vem para nos confundir, para nos desviar dos propósitos de Deus que estão aqui, né? Na verdadeira palavra do Senhor, que é a Bíblia. Então nós temos sempre que estarmos buscando as revelações com base na palavra de Deus, ela que é o nosso referencial cristão. Então tudo aquilo, toda a revelação, tudo aquilo que foge, né, que o mundo tem tentado impetrar nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, que é contrário a todo o contexto da palavra de Deus, nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para identificar e para rejeitar todas essas armadilhas do inimigo. Amém? Por isso que esse dom é tão necessário, principalmente as pessoas, né? O pastor Oídes vai fazer, né, essa observação, o bispo, que os líderes, os que exercem cargos nas igrejas, os obreiros, eles precisam muito desse dom para aconselhar, para poder identificar as manifestações que acontecem, os pensamentos que vêm, as palavras, e até mesmo para que a gente não se encha de nós mesmos, né, irmãos? Porque vai indo com a experiência, né, e pode acontecer da gente achar a certo momento que a gente já tem um certo conhecimento, né, uma experiência acumulada, né, e a gente deixa de lado o Espírito Santo. Então nós precisamos, isso acontece muito nos tempos de hoje, né? Então nós precisamos focar, saber que é Deus quem nos revela, nós precisamos dedicar em estudo, mas da palavra do Senhor, mas sabendo que é Deus que nos revela, né? E buscarmos sempre essa dependência do Senhor. E por isso nós precisamos sempre buscar esse dom para que sejamos dependentes do Espírito Santo também. Para toda palavra que nós, como obreiros e obreiras do Senhor, venhamos a proferir, né? A todos os membros do corpo de Cristo, para que eles sejam edificados pelo dom da sabedoria que vem de Deus. Amém? E aí, caminhando aqui para o próximo dom, nós temos o dom da palavra da ciência também, né, trazido aqui na revista, conhecido também em outras interpretações bíblicas como o dom do conhecimento, que tem muito a ver com o dom da sabedoria, mas ele trata de algo mais profundo, vai dizer sobre uma profunda revelação. Então aqui no dom no dom de conhecimento, a gente tem revelações de coisas que às vezes só Deus sabe, né? De mistérios que estão ocultos aos nossos olhos e que somente estão lá no coração de Deus, e por intermédio da manifestação desse dom de conhecimento, Deus revela a nós.
E aí lá na palavra de Deus nós vemos várias manifestações do Espírito Santo por intermédio desse dom na vida de vários profetas, dos apóstolos, de Jesus, trazendo à tona, né, trazendo à existência coisas que somente Deus sabe, né? Inclusive coisas futuras, né, que ainda haveriam de acontecer. Coisas que nós ainda nem vivenciamos, por exemplo, né? Deus revelou a Daniel sobre as coisas futuras, né? Ao apóstolo João, né? E a tantas outras pessoas da Bíblia, né? Profetas, apóstolos, coisas que ainda haveriam de acontecer, né? Então, é um exemplo muito claro desse dom e nós acreditamos que Deus revela, né? Deus revela os seus mistérios, Deus revela coisas ocultas a nós, para quê? Para a nossa edificação e também edificação da igreja. E aí eu separei aqui um exemplo para a gente entender melhor esse dom, é o próprio Daniel, né? Lá em Daniel 2, nós podemos ver, né, a situação de Daniel, que o rei Nabucodonosor teve um sonho e aí nenhum mago, nenhum sábio, nenhum entendido do reino foi capaz de interpretar. Então Deus dá a interpretação do sonho a Daniel e ainda diz a ele coisas futuras que haveriam de acontecer lá no decorrer do livro, né? Coisas escatológicas, que inclusive coisas que nós estamos vivenciando hoje nos nossos tempos, Deus revelou a Daniel há tantos e tantos anos atrás, e coisas que nós ainda vamos vivenciar depois da vinda de Cristo, né? E tudo mais. Então, todas essas revelações que são ocultas, elas ainda acontecem nos nossos tempos atuais pela manifestação do Espírito Santo. E lá no livro de Atos, nós também vemos, né, no Novo Testamento, um exemplo claro da manifestação desse dom, né, do dom de conhecimento, lá no exemplo de Ananias e Safira, né, que eles venderam uma propriedade e eles foram levar aquela oferta, e aí eles combinaram entre eles que não entregariam tudo, mas o propósito deles, né, que eles falaram que entregariam toda a oferta do terreno, e aí eles chegam lá, combinam entre si que vão entregar somente uma parte e dizem que aqui está todo o dinheiro arrecadado com a venda do terreno, né? E aí o Espírito Santo revela a Pedro, né, que aquilo era uma mentira, que eles haviam vendido por uma quantia maior e estavam entregando apenas alguma parte, né? Olha só que revelação, só os dois sabiam disso, né? Mas o Espírito Santo, ele revelou a Pedro, e aí nós sabemos que teve uma consequência, né, pela mentira, pelo engano, não pelo valor, pela quantia, mas pela mentira, né, pelo engano, que eles tentaram ali naquele momento enganar a Deus e aos apóstolos, né? Então, lá com a samaritana, nós também vemos um exemplo claro, né, de quando Jesus narra toda a sua vida, mesmo sem nunca ter conversado com ela, ele conta fatos, até mesmo a quantidade de maridos que ela havia tido, né? Então, isso é uma manifestação do Espírito Santo por meio desse dom de conhecimento. Então, é disso que se trata o dom de conhecimento. Quando eu cresci na igreja, e assim, alguns anos atrás, era muito comum a gente ver, né, as profecias, a gente ver as pessoas revelando as coisas, né? E às vezes, irmãos, nós precisamos muito, né, estarmos analisando essas revelações, né? Analisando as profecias, né? A própria Bíblia diz que a gente precisa, né, estar analisando, colocar em prova o profeta, né? Porque nós vamos ver aqui também nessa lição que existem 3 tipos de natureza, né? 3 tipos de fonte para as revelações e para alguns acontecimentos que acontecem na nossa vida, né? E aí, às vezes, esses acontecimentos, nem sempre eles são do Espírito Santo, né? Então, eu creio que você que está aí acompanhando pode ter recebido uma profecia, pode ter recebido uma revelação na sua vida e não se cumpriu, né? E aí a gente vê muitas pessoas que se contrariam com Deus, né? Quando elas recebem uma palavra que dizem que foi Deus que proferiu e não se cumpriu,
né? Então nós precisamos muito buscar a sabedoria de Deus para que possamos identificar as fontes das revelações, das palavras e dos acontecimentos que nos advêm sobre as nossas vidas, né? Porque nem sempre é uma manifestação do Espírito Santo, às vezes pode ser humana e às vezes pode ser até maligna, porque a própria Bíblia diz que o inimigo, ele tem poder para se transformar em um anjo de luz para nos enganar, né? E aí lá em 1 Timóteo nós vemos que existem espíritos enganadores aqui nesse mundo que estão a todo tempo atuando para nos enganar, para nos iludir e afastar, né, dos reais propósitos de Deus. Então, como que a gente pode, né? Eu estava estudando essa lição e analisando, mas é fato que os dons espirituais existem, é fato que Deus revela, né, que Deus traz revelações. Nós acabamos de ver aqui 3 exemplos, mas a Bíblia está cheia de exemplos, né, de Gênesis até o último livro da Bíblia, até Apocalipse, de revelações divinas. Né? O Espírito Santo, ele ainda revela no nosso meio, mas, né, nós precisamos lembrar que nós precisamos ter essa sabedoria de Deus para analisar a fonte. E aí eu estava refletindo e como nós podemos testificar, né, se uma palavra recebida, se uma profecia, se uma revelação vem realmente de Deus, né? A primeira coisa que nós precisamos observar é se está embasado nas Escrituras, na palavra de Deus, né? Porque a Bíblia, que é o nosso referencial. Então, se é uma palavra que foge da Bíblia, que não tá embasada na Bíblia, então a gente já pode descartar essa revelação, essa palavra desse profeta, desse irmão, que vem até nós, ou até mesmo de nós, né? Às vezes nós também podemos, né, de nós mesmos ter algum pensamento, e aí nós ficamos na dúvida se é de Deus, se não é. Então nós precisamos analisar dentro das Escrituras. Então, se condiz com a palavra de Deus, aí pode ser sim que seja uma revelação do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo, assim como prevê, né, esse dom. E aí, irmãos, a gente precisa de analisar, eu levantei 3 tópicos aqui para a gente conseguir identificar essas revelações, né? A gente precisa analisar o que diz lá em Tiago 1,17, né? Porque às vezes a gente recebe algumas palavras, né, algumas profecias, algumas revelações, aí no meio ali da profecia tem algumas coisas que são verdades, tem algumas coisas que, o irmão acertou nisso, mas nisso o irmão não acertou, falou isso é verdade, mas isso aqui não tem nada a ver. Então, se há inverdades no meio de uma palavra, né, no meio de uma revelação, então não procede do Espírito Santo de Deus, né? Porque lá em Tiago 1,17, ele vai dizer assim, que em Deus não há mudança e nem sombra de variação, né? Então, se é algo que variou demais, que acertou isso e errou aquilo, que aquilo parece que... Irmãos, então a gente já pode, descartar, porque não convém do Espírito Santo, porque Deus, ele não é Deus de confusão. Então, se uma profecia veio até a nossa vida, né? Se recebemos uma palavra de revelação e tem inverdades ali no meio, então já descarta, porque não provém do Espírito Santo. Com Deus é sim, sim, ou não, ou é ou não é, ou tá falando a verdade ou não está, né? E esse é o verdadeiro conhecimento revelado por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, ele é claro, né? Não há confusão em Deus e só há verdades, né? Então, só há verdade em toda a revelação. Não pode haver partes que são verdades e partes que não são. E aí, o último critério que eu estava observando aqui para nós discernirmos é se a palavra cumpriu, né? Porque às vezes nós vemos muitos irmãos que se chateiam com Deus porque recebem uma palavra, né, se intitulada como se fosse Deus que proferiu uma revelação, mas aquilo não se cumpre. É uma cura que foi profetizado que viria e não veio, é um emprego que foi revelado que viria, era uma aprovação em algum concurso que
foi revelado, não sei qual seja, né, a bênção que às vezes a gente procura e aí algum irmão vem e diz que Deus revelou e aquilo não se cumpre, né, tá lá orando para a cura e a pessoa vai e morre. E aí, em muitos casos, a pessoa que não tem, né, a sabedoria de Deus, que é o dom que nós discutimos aqui, né, fica chateado até com Deus, em muitos casos até desvia do evangelho, né? E aí Deus nem tem nada a ver com isso, porque foi uma palavra que não veio de Deus, foi do profeta, foi da pessoa que proferiu. Então nós precisamos ter claro que o que Deus fala, Deus cumpre. Então se você recebeu uma profecia na sua vida e não se cumpriu, é porque realmente não foi Deus que proferiu aquela profecia. Deus não tem parte, o Espírito Santo de Deus não tem parte, porque tudo que Deus falou na Bíblia se cumpriu. E o que ainda não se cumpriu, né, que são os mistérios revelados, futuros, né, que ainda irão acontecer, eles irão acontecer e a gente vê a palavra de Deus se cumprindo lá de Gênesis, Apocalipse a cada dia. Então o que Deus fala, Deus cumpre, né? Então vamos ter sabedoria e saber discernir essas fontes, né? E isso também está muito relacionado ao último dom de revelação, que é o dom de discernir espíritos e que até nós já começamos a adentrar aqui nele para entendermos a sua necessidade, né? Ele fala, esse dom, ele nos capacita para nós reconhecermos, né, se uma palavra proferida é de Deus e até mesmo se uma manifestação, né, que está acontecendo na nossa vida, se um espírito que está ali se manifestando, se ele vem de Deus ou se ele não vem, né? Porque como nós vemos, nós temos 3 fontes e às vezes, né, nós sentimos ali por exemplo, às vezes quando a gente sente uma indisposição, aquele desânimo para fazer a obra de Deus, nós precisamos analisar se isso vem de nós mesmos ou se às vezes é um dardo inflamado do inimigo para nos afastar dos propósitos de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele já nos dizia assim que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então o mundo espiritual, ele é real, né? O inimigo está ao nosso derredor aí a todo tempo tentando nos tragar. Existe uma guerra espiritual que a gente não vê. E aí nós precisamos urgentemente, né, buscar esse discernimento, esse dom do Espírito Santo para que nós possamos interpretar, para que nós possamos identificar de onde vêm as palavras, as revelações, os acontecimentos que têm acontecido na nossa vida. Será que vem de nós mesmos? Será que vem do Espírito Santo, ou será que às vezes é uma manifestação maligna na minha vida? E aí, tendo esse dom, tendo esse discernimento, eu posso repreender no nome de Jesus. Se for algo vindo do Espírito Santo, eu vou buscar e vou receber, e se for de mim mesmo, eu vou buscar a sabedoria do Senhor, né, e repreender isso na minha vida. Então nós precisamos ter essa sabedoria para aceitarmos na nossa vida somente aquilo que de fato vem do Espírito Santo, né? Toda manifestação que venha de Deus e não as que venham de outras fontes que não são as do Espírito Santo na nossa vida, né? E aí, irmãos, um exemplo, né, desse dom de discernir espíritos, a gente vê claramente lá em Jesus, quando ele vai anunciar aos discípulos que haveria de morrer. Pedro já fala todo afoito que não vai deixar que isso aconteça, né? E aí o Espírito Santo de Deus, né, se manifestando em Jesus, ele revela a Jesus que aquela palavra não proferia de Pedro. Olha só, o apóstolo de Jesus que andava ali lado a lado com ele, foi usado pelo inimigo, proferiu uma palavra que não era de Deus e nem dele mesmo, não era de Pedro aquela palavra, mas era uma palavra vinda do inimigo, uma manifestação maligna. E Jesus, imediatamente tendo esse discernimento dado pelo Espírito Santo, ele repreende aquela palavra que Pedro acabou de lançar e diz: por acaso não beberei eu o cálice que o meu Pai preparou para mim? Afasta-te de mim, Satanás. Olha como é importante, irmãos, nós temos esse discernimento do Espírito Santo, porque esse Pedro, que era apóstolo, né, ele teve ali um momento que deu uma brecha e o inimigo usou. Imagine, né, nos nossos dias atuais o quanto a gente tem visto o inimigo usando a boca das pessoas, né, e nós precisamos buscar esse dom do Espírito Santo também. Irmãos,
Então, para nós concluirmos aqui todo o raciocínio dessa lição, nós precisamos, entender o quão necessário é para nós, como cristãos, como pentecostais que somos, que acreditamos, piamente nas manifestações do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo, até mesmo nos dias atuais, estarmos buscando, as manifestações, os dons de revelação, o dom de sabedoria, o dom da ciência, também conhecido como o dom de conhecimento, e o dom de discernimento dos Espíritos, para que a gente possa estar revestidos, cheios do Espírito Santo para vencer todo e qualquer dardo do inimigo, todo e qualquer sofisma, ideologia, qualquer coisa que nos advenha no nosso dia a dia que não venha do Espírito Santo, que não venha de Deus. Então, irmãos, vamos buscar o reavivamento. Esse tema é muito importante, muito necessário. Nós precisamos nos despertar para a necessidade de buscarmos o reavivamento para que sejamos a cada dia mais edificados pela ação do Espírito Santo. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês, assim como falou no meu, com essa palavra, com essa lição. E curta, comente, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas, e nos acompanhe também nas próximas lições que nós estaremos abordando sobre os demais dons. Amém? Fiquem todos com Deus e que o Espírito Santo esteja com todos nós, nos dando sabedoria. Amém?